Fala agora um pouquinho de uma prosa aí pra gente aí. Pouquinho, pocão. Moça prosa. Pocão. Moça prosa, né? Eu falo que a gente... É muito interessante isso. Que são pensamentos que a gente vai... A gente, quando sentou naquela roda, o Moça Prosa nasceu da ideia de um homem, o Wagner Silveira, que foi o nosso percussionista, mentor ali, né? E aí ele nasce de um lugar Na Pedra do onde Sal? hoje, na Pedra do Sal, há 8 anos atrás, resolvemos sentar em roda 12 mulheres para aprender a tocar e entender o nosso lugar a partir de dentro para fora. Porque a gente nunca tinha visto isso, né? Eu falo o nosso olhar de dentro para fora, porque quando você está de fora para dentro, olhando ali, todo mundo se divertindo, é outra coisa. Quando você está dentro da roda, e aí você tem que se preocupar com o repertório, você tem que se preocupar com a música que vai acabar, que você tem que emendar na outra, o tom, o instrumento, o ritmo que vai mudar. Então, ao longo desses anos, a gente aprendeu. Ninguém sentou ali pronta para tocar, ninguém sentou ali pronta com discurso nenhum. Nunca chegamos ali falando que éramos mulheres feministas, isso, aquilo. Nunca tivemos esse discurso, porque a gente não sabia o que era isso. Gente, há 8 anos atrás, a gente não falava sobre isso. Não falava, Então, não falava. Já existiam os movimentos, mas esses movimentos nem nos atingiam, porque a grande maioria somos mulheres negras, então esse lugar chega pra gente de outra forma, né? Entendi. Esses lugares vão tocando a gente de outra maneira. Então, o Moça chegou, e aí a gente entra, mas a primeira atitude política nossa, que a gente nem sabia que era política, era de falar que a gente não ia cantar música que diminuísse a mulher na nossa roda de samba. E a gente nem, isso não tem nada a ver com feminismo, isso não tem nada a ver com... A gente não sabia, na verdade eu estou querendo te explicar isso, para poder vocês entenderem qual era a nossa cabeça há 8 anos atrás. A gente não sabia falar de nada, de nada. A gente ali estava se reconhecendo, muitas delas como mulher negra, se reconhecendo o seu cabelo, reconhecendo e aprendendo a amar o corpo, aprendendo a amar os seus traços, né, os seus fenótipos. Então, assim, a gente não tinha nenhum discurso. Mas a gente entende que, a partir do momento que a gente falou, olha, a gente não vai tocar música que diminua a mulher de alguma forma. A gente foi muito criticada, muito. Vocês entenderem como eram as pessoas, e as pessoas chamavam a gente para entrevista para ficar sabatinando a gente. E aí a gente falava, mas e aí, você não vai respeitar a candeia? Você não vai respeitar... Gente, é isso. O que tem que ser entendido é uma coisa. Uma coisa é você dizer que você não vai cantar uma música que diminua a mulher daquele lugar. Outra coisa é você respeitar outro compositor. Eu amo candeia, eu amo um monte de compositor que naquela época ele tinha aquela música que compõe a música que hoje não fala nada comigo. Não me traz nenhuma verdade. Então, eu amo as músicas dele, já cantei milhões. Essas aí, Leviana, quantas vezes na beira da roda eu rindo, Leviana, tipo, me sentindo... fogo, né? Não é, assim, é uma época, era um momento, sabe? E aí, quando a gente colocou isso como político, de, olha, não vamos fazer mais, a gente foi massacrada. Até hoje, 8 anos depois, a gente ainda tem que responder. Só que 8 anos depois, por isso que eu acredito muito em resistência, porque há 8 anos atrás, onde as pessoas falavam, nos criticavam e falavam mal da gente e diziam que a gente não ia conseguir fazer uma roda de samba, porque a gente não ia ter repertório. E hoje a gente conseguiu construir uma roda com 4 horas de som, sabe? Se terminar, botar mais 4 horas, a gente vai cantar muita música. E muita música desses mesmos compositores, porque a gente entende que era outra época. A gente não prega o ódio ao homem, o ódio ao compositor, pelo contrário. Esses caras são as nossas referências. A gente não tinha referência, a gente já tinha algumas rodas, acho que era só damas que já fazia, só que a gente não tinha nossa referência por perto, na cidade, fazendo roda de samba na rua. Então, a gente não tinha... Nossas referências eram homens. Não tinha mesmo, não. Eu não conheço.
Eu só conheço esse Sodamas mesmo, você falou, mas antes de vocês, assim, não tem. Na rua, na não rua, tinha assim, ali. Pelo menos ali na zona portuária não existia, não né? existia, não. Então, assim, pra gente foi muito bacana e eu quero muito botar isso. Os meninos da Pedra do Sal, tanto de segunda como de sexta-feira, sempre nos apoiaram. A gente sempre teve apoio desses homens de samba, sabe? É lógico que muitos caras fizeram muitas coisas com a gente. A gente comeu pão com diabo maçã, pode ter certeza disso. Porém, a gente também teve muitos parceiros. Então, assim, a gente tem que falar disso sempre. A gente sempre fala em todas as nossas entrevistas que a gente acha importante os apoios. A gente não quer uma... Eu quero, meu sonho é daqui a 10 anos, na próxima década, a gente falar assim, olha, tem uma roda de samba, homens e mulheres tocando, ganhando igual, com o mesmo protagonismo. É isso que eu quero ver. Daqui a esses mesmos 10 anos, eu quero ouvir que homens e mulheres negras estão ganhando dinheiro com o samba. Sabe? Também, eu também quero ouvir. Eu quero isso. Eu não quero ódio, eu não quero separatismo, eu não quero, não, essa roda... Pelo contrário, sempre a gente chama o violão, homem, para tocar com a gente quer isso. A gente quer poder ser respeitada. Tá certo. Sabe? É isso. Fundamental e é um isso. ambiente, voltando, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente que a gente tem criança, a gente tem senhoras, a gente tem homossexuais, homens e mulheres, sabe? É muito interessante porque o nosso público começou com homens que iam ali ver a gente, o que a gente estava fazendo, tirar o instrumento da nossa mão para tocar. É mesmo? Isso aí eu não sabia. Era. Peraí. Uma vez chegou, a Luana conta isso muito bem, que uma vez chegou na roda e foram chegando os homens e pedindo para dar canja. Entendi. A roda só tinha homem e a gente estava em pé. E aí, a partir daquele dia, a gente decidiu que... Porque a gente ia fazer daquele lugar o nosso lugar e que as pessoas teriam que nos respeitar. E aí a gente entra com um discurso um pouco mais agressivo, um pouco mais... Eu não consigo responder como agressivo. Provavelmente as pessoas devem me achar agressiva quando eu me coloco. Mas, na verdade, eu só estou me colocando, porque passa pelo lugar do machismo e passa pelo lugar do racismo também, sabe? Porque se você perceber, passa por esses dois lugares. Sabe? Então, eu acho que talvez, antes de passar pelo machismo, passa pelo racismo. Então, vai ter que nos respeitar, sim. Vai ter que nos respeitar. É isso, sabe? Então, aquele assim, muito... como fala, né? Estrutural, né? É o racismo, né? O estrutural, né? Sim. Que é sutil, que a gente não percebe. Quantas vezes eu já ouvi assim, ó, não, samba não é coisa de... Alguém falar, samba é coisa de preto. Não. O samba é de todo mundo. O samba... Cara, pra mim, isso é o fim. Quando eu ouço uma história dessa, eu viro as costas e vou embora. Porque antes de você usufruir... É isso aí que eu considero uma apropriação. Quando você usa, quando você ganha dinheiro e que você não reconhece que aquilo ali é uma cultura negra, é uma cultura que tem uma identidade. Então, assim, a gente passou ao longo desses anos por vários percalços, mas a gente, por um outro lado, a gente reconhece o quanto a gente cresceu. A gente cresceu como mulheres, a gente cresceu como reconhecer o corpo naquele lugar, o nosso corpo. Saber que atrás da gente tem muita gente que acredita na gente, no que a gente fala. Hoje, nossa roda na rua, são mais de 25 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, trabalhando na nossa feira. Sabe? A gente consegue levar para a rua, para o meio da rua, uma vez por mês, o nosso corpo, a nossa luta, amigos trabalhando, o nosso sustento também, e a gente poder falar de questões que a gente acredita que sejam importantes, questões que a gente acredita que devam ser faladas na roda de samba, porque a roda de samba é também um lugar de aprender. Ó, eu vou dizer uma coisa, quando eu era mais, tipo, tava começando no samba, vi um samba bonito, caraca, eu mandava na época da SMS, mandava SMS para mim mesma,
com a letra do samba, que eu não conhecia, e chegava na época Para pesquisar. no YouTube, pesquisar, Tá sabe? certo. É isso, é um lugar de aprendizado, é um lugar para conhecer, é um lugar para troca. Então, quando a gente começou a fazer a roda de samba e parar alguns minutos para a gente falar de machismo, de suicídios, da saúde mental da população negra, da diversidade, Você levantar as sempre... mulheres... Não, assim, nas vezes que eu fui, vocês, né, lá do Moça Prosa, vocês tem uma menina, uma moça que vem, falando, né, numa história, né? Uma história assim, eu já vi várias histórias de mulheres negras contando, aí para um pouco a roda, ela conta um pouco da história dela e depois volta a roda, né? Sim, Vocês sempre dão sempre. Desde 2016, a gente, eu acho que é uma forma também que a gente teve de combater esse racismo e a invisibilidade. Como que a gente fez? A gente resolveu falar de cada roda, a gente homenagear uma mulher negra, seja ela do samba, seja da literatura, seja uma mulher negra que, por exemplo, a gente não conhecia. Eu vou dar um exemplo da Estela do Patrocínio. A gente falou de Estela do Patrocínio. E eu nunca tinha ouvido falar em Estela do Patrocínio. Estela do Patrocínio é uma poetisa. A obra dela virou peça de teatro, sabe? Uma mulher incrível, que viveu anos internada como louca, sabe? Isso é muito... E a gente não sabia. E é um lugar que a gente vê que a invisibilidade, que o racismo funciona. Porque ele faz a gente não reconhecer os nossos, sabe? Não reconhecer essas pessoas. E não ter... aí eu sempre faço a pesquisa, né? Ao longo da semana, a gente vai falando da pessoa. Eu fui tentar achar uma foto dela. Não tem. Eu só achei uma foto dela em preto e branco e nesse lugar de caricato. Eu achei uma foto nesse lugar de caricato, de ser uma mulher, aquela mulher ali com uma canequinha na mão, sem dente. E ela não era isso, sabe? É muito interessante porque ao longo desse processo eu conheci uma menina maravilhosa lá de São Paulo que tem um doutorado, uma pesquisa de doutorado na Estela do Patrocínio. É mesmo? Uma mulher que eu nem conhecia, ela tem um doutorado, apresentou a banca dela recentemente. Eu fiz parte, ela me convidou para uma entrevista para falar sobre o que era a Estela do Patrocínio para mim, de ter conhecido a Estela do Patrocínio, né, nessa busca. E, sobretudo, a gente acabou falando da Estela do Patrocínio porque uma outra irmã negra chegou para a gente e falou, olha, falem de Estela do Patrocínio, fala dessa mulher. E aí tem várias coisas dela na internet, muita poesia. E também tem uma peça de teatro que fizeram com algumas poesias dela. E aí a gente chamou uma menina para falar e ela falou. Então, assim, toda a roda de samba a gente leva uma mulher, a gente leva um tema, a gente falou de Neuza dos Santos. E aí o tema que a gente linkou com a Neuza dos Santos foi a saúde mental da população negra. E aí veio uma menina que estuda na UERJ, que conhece foi até a Janete, grande Janete, que levou o trecho do livro da Neuza dos Santos, leu pra gente e trocou com a gente. E foi muito bacana. Foi muito bacana porque a gente vai conhecendo essas mulheres que se hoje nós estamos aqui e que a gente está na rua fazendo samba, é porque muitas mulheres vieram antes da gente. Aí eu volto naquele lugar de década, né? Eu quero daqui a 10 anos, talvez não esteja mais sentada ali, sabe? Estou com meus 39 anos, não sei até quando eu vou estar ali sentada. Mas eu tenho certeza que a Gabi, a Gabi, que é uma querida aqui, ó, a cantora Gabi Ribeiro, ela tem 13 anos e daqui a 10 anos ela vai estar na rua fazendo samba ou... não na rua, em casas, mas ela vai estar absorvendo e aproveitando desse legado que a gente vai deixar, que já deixaram pra gente e a gente vai continuar. Então, a gente só está dando continuidade a uma história de homens e mulheres que já fizeram muito pela história de samba, pela história da música e pela cultura. Essa representatividade feminina, né, negra que você
falam agora que tá em voz, né? Agora todo mundo falando, né? Vocês já fazem isso já há bastante tempo, né? Isso eu falo que a gente faz, Quantos anos mas tem o em Moça Prosa? momentos... Desde 8 anos. 8 anos. 8 anos. Fez dia 28 de abril. Fizemos Então, 8 anos. Então, há 8 E anos aí, você... Pode falar. então, 8 anos a gente está fazendo na rua, mas aí aquilo que eu volto a falar, a gente nunca chegou com o discurso pronto, a gente se construiu ali naquele lugar. Uma construção, a gente não né? sabia, é uma construção diária, porque tem um monte de coisas que eu estou aprendendo também, sobre mulheres, sobre a diversidade, sobre a inclusão. Eu também estou aprendendo, mas eu estou muito aberta, nós estamos muito abertas a isso, sabe? E por isso, é isso que eu estava falando, que quando a gente falou de Estela, a gente ouviu uma irmã preta falando da Estela do Patrocínio. E aí a gente automaticamente ouviu ela e a gente passou, aí outras 10 mais ouviram falar e foram pesquisar. Acabei de ver alguém aqui perguntando. E é isso. Esse é o nosso trabalho, é o que a gente pode fazer, sabe? O lugar que a gente ocupa, a gente também tem que usar ele politicamente, porque a partir do momento que eu falo, 10 ficam sabendo, as outras 10 atingem uma, outra. Multiplica. Eu sempre falo isso, às vezes. Eu falo isso porque a minha vida foi assim. Eu lembro quando eu tinha 23 anos, que uma mulher negra de um trabalho, uma chefe minha, chegou para mim, todo mundo, numa reunião, e perguntou: o que você quer fazer daqui a 5 anos? E eu, aos 23 anos, eu não sabia o que eu queria para minha vida daqui a um ano. E isso eu inventei na hora, qualquer coisa. Mas aquilo ali ficou martelando em mim, na minha vida, sabe? Cara, eu não sei o que vai ser de mim daqui a um ano, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar. Eu ouvi uma outra mulher preta me dizendo, sabe, me estimulando a pensar. E eu acredito que, e aí, anos depois, aos meus 32 anos, Mãe Beata falou algo para mim que mexeu muito comigo, né? Porque eu já cantava no Moça Prosa e eu não acreditava que eu era cantora. Eu não conseguia me achar nesse lugar. E uma outra mulher preta chegou para mim e falou: olha, você é cantora e nunca deixe ninguém dizer que você não é. Nunca deixe ninguém dizer que você não é. Você é. Então, assim, é isso. Nós estamos aqui para ouvir as mulheres, e as mulheres, a partir da escuta, a gente passar a fala para outra e uma aí motivando, encorajando uns aos outros e formarmos esse cordão de afeto e fé que a gente precisa para viver e para ocupar esses espaços que a gente considera importantes e necessários para a nossa sobrevivência.